Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Desejamos para você muita paz, saúde, prosperidade, alegria, vitória e que seja um dia de excelência. A Bíblia diz, há um salmo na Bíblia que diz que este é o dia que fez o Senhor. Nos regozijemos nele, ou seja, nos alegremos nele, vamos alegrar com Deus e um dia de vitória para você. Se você precisa de um milagre, no final nós vamos orar, crendo no agir de Deus, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, você da Grande Curitiba, região metropolitana e, é claro, você que nos ouve em qualquer parte do planeta Terra. Deus abençoe você. E hoje está comigo aqui meu querido irmão de fé, o Josué, faz parte aqui da nossa equipe. Hoje ele veio colaborar com a gente na programação de hoje. Bom dia, Josué. Bom dia, olá queridos, sejam bem-vindos. Para mim é um prazer participar deste ministério abençoado com o pastor Edson, sempre trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, oração. Seja grandemente abençoado e obrigado pela sua audiência. Ficamos muito felizes por você sintonizar essa programação. Josué, aproveitando a sua presença aqui, até a gente agradece, né, por você estar aqui colaborando, e no final você vai nos ajudar a orar, compartilhar a palavra de Deus também. Mas eu quero que os ouvintes conheçam um pouquinho melhor esse projeto, né, o Ministério Agindo Deus. Ele já está a caminho dos 17 anos pelo rádio, né? Então pelo rádio ele já vai completar no final do ano 17 anos. E bem rapidinho aqui, para você falar em poucas palavras sobre... Eu lembro que você conheceu o nosso ministério pelo rádio, né? E justamente um momento de batalha que você estava enfrentando na vida, você tinha Jesus, mas estava um momento... E você pode resumir, porque isso vai ajudar os ouvintes também que nos acompanham, porque enquanto a gente está falando aqui, tem muita gente ouvindo a gente indo para o trabalho, né? Inclusive um abraço a você que está no seu carro, no ônibus aí, seu foninho de ouvido, indo para o trabalho, ouvindo a gente. E o Josué está caminhando com a gente praticamente, acho que desde 2012, 2013, né? Mas contem um resumo aqui para a gente. Sim, pastor Edson, que privilégio poder estar nessa programação hoje, né? Sejam muito bem-vindos, como eu disse, bom dia, né? Bom caminho ao trabalho. E realmente, amados, eu quando conheci a programação Agindo Deus, quem impedirá, né? Eu estava atravessando um momento muito difícil. Sim, conhecia Deus, mas nunca estamos isentos, né? O pastor Edson sempre tem trazido essa realidade, nunca estamos isentos de problemas, dificuldades, alguma situação, né? Difícil na vida. E eu estava realmente fazendo uma atividade naquela época, né? E estava me dirigindo àquele local que eu fazia uma entrega de um produto, e eu estava muito mal realmente, e precisando de uma luz, uma direção, e eu estava em depressão, estava em síndrome do pânico, né? Que são doenças que se consideram hoje assim da atualidade, mas já na época eu já tinha desenvolvido isso, e medito algumas lutas, algumas coisas que eu passei, acabaram desenvolvendo. Então na minha busca também por uma solução daquilo, eu acabei sintonizando a programação na época e fiquei muito feliz porque exatamente o pastor Edson estava falando na época exatamente o que eu estava passando, e veio de encontro. E eu me lembro que eu parei, ele fez a oração na época e eu já senti uma luz, uma direção assim, puxa, eu preciso, né? Eu preciso retomar isso, preciso retomar aquilo, porque como eu fiquei numa cegueira ali, tanto mental quanto até mesmo espiritual, porque a depressão, síndrome do pânico, de repente, amado e amada, você que está ouvindo essa programação, vai mexer com você, vai te ajudar nessa manhã. Em nome de Jesus, eu quero declarar para você também cura, vitória, através dessa palavra, através desse breve relato, que se eu fosse realmente estender toda a questão que eu passei, iria demorar muito. Mas, amados, eu realmente encontrei a luz, né? Encontrei a luz em Jesus, na verdade, porque o mundo fala assim, encontrar a luz no fim do túnel. Não, a gente encontra a luz em Jesus, né? A gente encontra a luz em Jesus. Então, fiquei muito feliz, pastor Edson, de poder agora, nessa manhã, estar participando desse relato, e foi através de uma sintonia que eu fiz da programação, onde eu recebi realmente uma palavra de ânimo naquele dia. Inclusive, quem sabe você está passando um momento difícil na vida, né? E afetando as suas emoções, abalando a sua vida. Aproveitando, José, que você está aqui, que aos domingos a gente também está fazendo uma reunião presencial para aqueles que podem, porque tem a maioria está sendo abençoada aqui pelo rádio, nosso trabalho online, tal. Mas, né, de repente, se a pessoa é de Curitiba ou próximo daqui, né, então domingo 9h30 da manhã estamos bem no centro de Curitiba aqui, trazendo uma palavra de fé, e vale a pena você estar lá. Aí você vai poder conhecer a nossa
equipe, o próprio Josuério, que ele está sempre cooperando ali, ajudando, orando pelas pessoas. E eu vejo isso, Josuério, quando aconteceu esse impacto que Deus começou a agir ali para te curar, te restaurar, você lembra o ano exatamente? Se é 2012 ou não? É alguma coisa assim, pastor. Eu sou um pouquinho ruim de data, me perdoe, mas deve ser alguma coisa em torno de 2012, 2013, sim. Ok, eu tô falando isso aqui porque quando você contou pra mim a primeira vez, até a gente achou engraçado, porque na época você estava indo trabalhando, mas na época você não estava entregando ali o que vocês fabricavam de moto e nem de carro, mas era pedalando uma magrela, uma bicicleta, né? E pelo que você falou pra mim, daí eu achei engraçado que você estava ouvindo a gente pelo rádio e fazendo uma brincadeira, ainda bem que você não caiu da bicicleta, mas algo que você ouviu que eu estava falando que te impactou e ali começou um processo de cura, né? É porque foi impactante, né? Engraçado no sentido da coisa, né? Sim. Realmente eu estava ali pedalando uma bicicleta, na época ainda a situação financeira não estava adequada ainda para o meu contexto ali, mas depois digamos assim, desse direcionamento, que através da palavra que o Senhor, né, foi inspirado naquele dia, o Senhor foi falando exatamente como a gente até assim, um pouquinho de humor no negócio, assim, tipo, parece que eu fiquei meio ali desgovernado, né, e tive que, mas é para mim, é exatamente para mim isso que está acontecendo. Então, ficou um momento até assim engraçado na época, mas de lá para cá eu vejo assim quanto que Deus operou, quanto que Deus agiu. Inclusive o ministério agindo, Deus quem pedirá, e Deus agiu. Amém, gente. Olha, espero que esse pequeno depoimento do Josuério possa ajudar você. No final, nós vamos orar por você, nós vamos orar com você, porque cremos em milagres. O mesmo Deus que agiu na vida do Josuério, ele vai agir na tua também. Não é por acaso que você nos ouve. Josuério, você pode dar um endereço aqui para próximo domingo, agora às 9h30, aqueles que quiserem e puderem estar conosco para ter um momento de adoração ali com a gente, e aí vamos orar para aqueles que estiverem no presencial. Passa o endereço pro pessoal. Ah, sim, claro. Rua João Negrão 780, Hotel Estação Express, bem no centro de Curitiba. Então ali tem vias, tem ruas que vão dar um acesso, né, para quem conhece mais o centro de Curitiba, tem ali proximidades vamos citar o Shopping Estação, que fica nas proximidades. Então se você vir de condução, que você vir, você acaba achando o endereço, né? Então ficaremos muito felizes com a sua ida. Pode levar um parente, um vizinho, alguém que realmente também esteja precisando. E você que já tem ouvido essa programação e está com esse desejo de ir, marque esse domingo. Quem sabe é esse domingo mesmo que você precisa estar lá para ouvir a palavra de fé, a palavra de ânimo que vai vir de encontro ao teu coração. Inclusive, aproveite, né? Quem sabe você tem um amigo, um conhecido que não está legal, não está ouvindo a gente, mas você está nos ouvindo esse convite, leve ele. É uma sala ampla, né, José? Tem espaço ali tranquilo para a pessoa sentar, obedecendo o distanciamento e tudo. E Deus está cuidando desses detalhes também, né? Sim, com certeza. Fique tranquilo, amados, fique tranquilo, né? Estamos dentro dos procedimentos, então não há por que ter medo, né? E o nosso ajudador maior, o nosso médico maior, o nosso protetor maior é o Senhor Jesus, né? E estamos na graça, na proteção dele. A partir do momento que você decide de ir lá para louvar, buscar, engrandecer esse Deus, amados, ele já está contigo desde que você saia da porta da sua casa. Ok, para concluir essa palavra, esse convite também, o nosso site, agindodeusquemimpedirá.com.br. Nesse site você tem o endereço do hotel e outras informações que você quiser. agindodeusquemimpedirá.com.br. E por último, antes de entrarmos na palavra e orar por você, o nosso WhatsApp para você também pedir oração, confirmar sua audiência ou mesmo contar uma bênção. 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41. Muito bem, gente. Vamos então. Josuério, nós separamos aqui Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao 5. Vou pedir para você ler para a gente. Sim. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão, e o tudo o que tinha. E aconteceu que desde que eu pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo.
Olha que lindo você lendo isso aqui. Eu vou destacar algumas coisas aqui, interessante. No final diz assim: e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Quer dizer, a bênção. O segredo está aqui, a bênção de Deus. Há um texto na Bíblia que diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. Olha, ouvinte, que legal, a bênção. Então, eu preciso da bênção de Deus, né? Quer dizer, quando você tem a bênção de Deus, você é abençoado e você se torna uma bênção. É o caso de José aqui. José, o contexto dele, eu vou tentar resumir aqui, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos por uma caravana de ismaelitas. E essa caravana estava indo para o Egito. E ele é vendido pelos irmãos. Então ele já começa ali um problema familiar, né? Um conflito familiar, porque houve ali inveja. O José era um homem de Deus, ele era bem mais correto, fiel a Deus do que os seus irmãos, né? A Bíblia fala sobre isso. E então José ele tinha uma característica: fidelidade a Deus. Então ele é um cara fiel, né? Eu separei aqui uma pequena definição de fiel, né? Pessoa que mostra lealdade, que não contraria a confiança depositada, uma pessoa leal. Então, agora nesse texto aqui, José ele estava no Egito, aí o Potifar, que era o capitão da guarda ali do Egito, ali do faraó, então ele compra, o Potifar compra o José para ser escravo. Foi nesse texto que o Josué leu, né, Josué? Exato. Né? Que o José, né? Essa história de José, que justamente ele trabalhava para o Potifar. E o Potifar falou: ó, você vai gerenciar tudo, você vai governar minha casa, você vai ter acesso a tudo. E o que aconteceu? Olha o verso 2, repete o 2 por gentileza. O 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha só, e o Senhor estava com José. Meu amado e minha amada ouvinte, se você está nos ouvindo, eu já tenho certeza que Deus está com você. Deus está com a gente aqui no estúdio, e Deus está com você aí porque você está sintonizando Agindo Deus, quem impedirá por essa emissora. Então já é um propósito de Deus. Então nós cremos que Deus tem o que você precisa. Deus tem o milagre que você precisa. Amém. Não importa o contexto que você está vivendo nesses dias, né? No seu emprego, no seu trabalho, onde quer que você sirva o seu trabalho, onde é que você está se dirigindo agora para ir trabalhar, enfim. Não importa, amado e amado, o contexto. Se você realmente está firmado em Jesus, em Deus, né? Nós podemos ser também um José. Então, quer dizer, nós vamos fazer a diferença onde nós estamos. A nossa presença pode ser a diferença. Às vezes a gente acha, vou lá falar um monte para aquela pessoa. Não precisa falar um monte, não. Uma palavra, um versículo que você possa citar, né? Uma palavra em 1 minuto pode mudar a vida de alguém. Então não é pelo muito falar que às vezes a gente vai querer mudar a vida de alguém. É isso que eu quero dizer, entendeu? Exatamente. Então a história aqui, queridos, é muito interessante porque José, ele foi fiel a uma visão. Olha como é bacana, Josuério, quando uma pessoa consegue ser fiel a uma visão, principalmente se essa visão é de Deus. Visão, eu falo projeto, trabalho, negócios. Isso aqui qualquer um dos ouvintes pode aplicar isso aqui. Primeiro, a sua fidelidade a Deus, seja fiel a Deus. Segundo, ao projeto de Deus e ao projeto que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Qual é o teu projeto? Qual é o projeto que você crê que é de Deus e Deus colocou na tua mão? Então, busque ser fiel. Vou pedir para o Josué ler para mim, por gentileza, o Salmo de número 101, que fala justamente que Deus está procurando os fiéis da terra. Então é isso é muito lindo. Deus está procurando, é o Salmo 101, o verso 5, né? Se eu não me engano é isso mesmo? É o 6, né? Vamos lá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha só, os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra, não é só de Curitiba, mas do planeta Terra, é geral. Então você está nos ouvindo, eu creio que Deus vai entregar algo para você. Isso é profético, isso é palavra de Deus, mas a pergunta é, você está buscando ser fiel primeiramente a Deus? No caso de José, ele foi fiel a uma visão, ou seja, a sua vida prova que uma visão afasta o povo do pecado.
Provérbios 29:18 fala justamente onde não há uma profecia, ou seja, onde não há uma revelação, uma direção, o povo perece. Olha que interessante isso, está escrito em Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Nossa, guarda a lei. A guarda a lei significando o quê? Guardar o mandamento do Senhor, as instruções de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus e você entende aquela palavra, aquela revelação de Deus para você, e você coloca em prática, você vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado. Então José, ele sabia que Deus tinha um plano especial para ele, então ele seguiu a risca. Agora, Josuério, é muito importante compartilhar isso aqui agora, pelo seguinte: quando você ou eu, qualquer pessoa, ela tem um projeto de Deus no coração dela, ela tem que tomar cuidado com as distrações. Virão as distrações para você perder o foco. Às vezes a distração pode ser um desânimo, pode achar, essa coisa não anda, não vai, acho que eu vou desistir, acho que estou no lugar errado. E às vezes não é o lugar errado, você tem que ter paciência e perseverança, né? Paciência, o senhor falou uma palavra bem interessante. Paciência é uma coisa que é uma virtude. Paciência é uma virtude, né? E muitas pessoas que são ansiosas, elas não conseguem ter paciência realmente. Então acaba, como diz um ditado aí, né? Troca os pés pelas mãos. Então realmente acontece, vai dar errado, alguma coisa não vai dar certo, né? Então se acalmar o coração, acalmar a mente e pedir direção para Deus e sabedoria antes da gente tomar aquela decisão por nossa própria conta. Exatamente. Então, meus amados, nós estamos analisando, se você ligou agora o seu rádio aí, o seu aparelho aí, Gênesis 39, do 1 ao 5. Estamos falando sobre a importância da bênção de Deus. E José tinha a bênção de Deus. Por quê? Porque ele estava conectado com Deus. Da mesma forma que você está conectado com a gente pelo aparelho do rádio ou pela internet ouvindo a gente, você está numa conexão conosco, você está entendendo o que Deus está falando. Então é muito importante. Então José, ele tinha intimidade com Deus, ele era leal ao chamado de Deus, e justamente como ele estava sendo fiel a Deus, agora ele estava trabalhando aqui, e diz o seguinte, o verso 4: José achou graça a seus olhos, quer dizer, aos olhos do seu patrão, né? E servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Ou seja, José era o administrador. Ele fazia tudo ali. No final do dia ou da semana, provavelmente ele tinha ali uma prestação de conta para o Potifar. Estava tudo prosperando, o patrão dele começou a melhorar. E nós falamos, o Josué estava comigo em outro estúdio esses dias, e daí nós estávamos falando justamente sobre a diferença de um cristão verdadeiro. Ele tem a luz de Jesus. Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, onde um cristão verdadeiro chega, ele vai atrair bênção para aquele lugar. Exato. De repente você aí é uma pessoa responsável, né? Você é uma pessoa que tem um cargo, alguma situação bastante responsável, e esse patrão, essa diretoria deixou totalmente nas suas mãos, né? Por que deixou nas suas mãos? Porque Deus promoveu isso. Deus deu a oportunidade de estar nas suas mãos. Daí você pensa, mas é muita coisa para mim suportar, é muita coisa para mim fazer. Mas, amado, foi direcionado para você mesmo, entendeu? É para que você realmente, Deus sabe a sua capacitação, Deus sabe da sua qualidade, e você vai prestar o melhor serviço, com certeza, e vai agradar essa empresa, esse patrão. Exatamente. Outra dica dentro dessa linha aí de trabalho, entender que, inclusive eu tenho recebido assim pessoas que pedem oração pra gente: pastor, ora pelo meu emprego, eu estou sendo perseguido, eu tenho problema disso. Eu entendo o que é isso aí, né? Eu sei mais ou menos o que é isso. Pode ser uma inveja, pode ser uma coisa. Agora, busque fazer aquilo que você foi contratado para fazer, e se possível faça um pouco mais, porque a pessoa que tem a luz de Deus, a pessoa que é um bom profissional e busca fazer aquilo com fidelidade, com qualidade, é óbvio, né, que por mais que você faça certo, pode ter um pequeno levante, vamos assim dizer, né? Então o importante é você fazer a coisa certa diante de Deus em primeiro lugar, e diante da empresa a qual você foi contratado, olhando por esse lado. Então a primeira fidelidade tem que ser ao chamado de Deus, a Deus. E nós vamos provar aqui no texto, agora o verso Gênesis 39, o verso 9, quando José fala, porque José estava ali trabalhando e de repente a mulher de Potifar, que seria o caso, então, a mulher do patrão, ou a patroa, né, começou a dar em cima de José, querendo ter um caso com ele, mas ele temia Deus, ele caiu fora. Olha o que ele responde para a mulher.
ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Então você nota que José, ele era fiel ao projeto de Deus. Então aquela mulher estava querendo ter um caso com ele, um relacionamento, né, amoroso, sexual com ele. É o que está na Bíblia aqui. Mas o que ele falou? Jamais eu pecaria contra Deus. Aqui que está a sua vitória. Quando você tem esse temor de Deus, você, como diz, não sei se o José falou agora, colocar os pés pelas mãos que fala, né? Mas tipo assim, então você vai pensar melhor. Opa, pera lá, eu vou causar uma tragédia. Tem muitas tragédias, inclusive familiares, poderiam ter sido evitadas se a pessoa pensasse melhor. Se eu pensasse, será que vale a pena eu entrar nesse negócio? José, se ele tivesse tido um caso com aquela mulher, ele tinha destruído o projeto de Deus. Porque ele estava ali porque Deus estava com ele. Deus estava com José, mas ele foi testado. Então você pensa o quê? Todo mundo é testado uma hora, seja uma atração indevida, alguma coisa assim. Então você tem que entender isso. Isso em qualquer área da vida, seja no relacionamento com Deus, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, os seus negócios. Você pode ser testado, né, para ver se realmente você tem sido fiel àquele propósito, né? Sim, bem colocado isso, pastor, né? Aqui no caso foi a mulher, mas também na empresa, por exemplo, você, como nós dissemos aqui, é responsável por uma situação. Vem uma oferta, uma proposta ali indecente, uma proposta, né, financeira, alguma coisa que não vai ser de contento, né? Ou que vai trazer ali realmente, como disse o pastor, uma consequência muito ruim, muito grave. Isso também para balançar, para testar suas estruturas, né? E para tirar você do foco e Deus acabar se desagradando com você, né? E às vezes acontece na vida de vir uma proposta que vai contra um princípio de Deus, né? Então, o importante, meu amado e amado ouvinte, é você ver, bom, essa proposta, Deus se agradaria disso? Deus aprovaria? Quando a gente tem essa perspectiva, a gente erra menos e até peca menos, porque você coloca, Deus aceitaria isso? Aí a tua consciência está tranquila, está livre. Não, Deus está nesse não, então eu vou entrar. Tem que ter essa avaliação. Porque como eu disse, se você foi colocado numa situação de responsabilidade, né? Ali a questão da empresa em si, o que você exerce, nós não sabemos bem o que você exerce, não precisa ser somente uma empresa. Então, você foi direcionado, Deus capacitou você, Deus foi, né, dirigiu você, você foi levantado para isso. Então, mínimos detalhes têm que ser tomados, né? Cuidados com os mínimos detalhes para que realmente nós não venhamos a pisar em falso. Queridos, nós vamos orar agora, esperando que essa palavra está ajudando você a ter uma direção certa e a obedecer a direção que Deus quer para a tua vida. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe, e nós vamos encerrar essa palavra então, lembrando que a bênção de Deus é que vai promover você. Seja fiel a Deus, que Ele vai honrar você, mas honre a Deus em primeiro lugar, Deus vai honrar você. Que Deus te abençoe, e vamos encerrar então com a nossa oração da fé. Sim, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada ouvinte que esteve agora atento a essa palavra, Senhor, que o pastor Edson foi movido a trazer sobre esse texto. Senhor, obrigado, Senhor, também pela minha participação, que eu sei que um testemunho, um relato pode mudar em muito a vida de uma pessoa, Senhor. Espero que o que eu relatei e a bênção que eu alcancei, as vitórias também possam alcançar esse ouvinte, Pai. Meu Deus, abençoa o trabalho de cada um, o que cada um faz, Senhor, ele exerce, Senhor, seja o que for o profissional liberal, empregado, patrão, seja o que você for nesse momento, amado, seja realmente alcançado, seja, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa alcance a vitória, Senhor, e que ela faça o seu melhor, como essa palavra que trouxe, Senhor, acerca de José, que ele serviu com honradez, que ele serviu, Senhor, que realmente com excelência, e ele foi abençoado, Pai, foi tão abençoado que, meu Deus, não há palavras para dizer o que aconteceu na vida de José e o que acontecerá também na vida desse ouvinte, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Sim, ó Pai, eu concordo com esta oração, entramos em concordância agora, tá ligado na terra, tá ligado no céu, e que a tua bênção, Pai, esteja na vida dos nossos amados ouvintes. Os enfermos sejam curados, os desempregados consigam um novo emprego, um novo trabalho, o empresário seja próspero também, e pedimos a bênção para aquele que hoje está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, porque ele quer ter luz, ele quer ter Cristo, ele quer ser salvo nesta manhã, nesse dia, nessa hora. Perdoa os seus pecados, renove as suas forças e esteja guiando e dirigindo os passos dos nossos ouvintes, Pai. Abençoa aqueles que apoiam o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, orando, intercedendo, mas também contribuindo com a sua semente de fé. Abençoa, prospera, multiplica e que tenham todos um dia de excelência, um dia de vitória, de paz e saúde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, tenham um dia de excelência. José, obrigado pela sua participação. Obrigado, queridos, foi um prazer estar com vocês. Gente, fiquem na bênção, lembrando então, todo domingo, 9h30 da manhã,
no Hotel Estação Express, na João Negrão 780. Estamos ali no presencial. Se você quer estar conosco, venha e que Deus te ilumine. Um ótimo dia para todos e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.